E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Galera, hoje nós estamos aqui com o Cyrox Sozu, esse mousepad, cara, bem massa, bem legal, que traz um aspecto, uma característica aí bem bacana. Eu vou passar algumas informações para vocês nesse review. Só não vou mostrar para vocês o unboxing porque eu não comprei ele na caixa original, galera. Ele veio dentro desse saquinho aqui. O vendedor até me perguntou se queria que ele mandasse na caixa original, só que custava acho que mais 8 ou 11 dólares, sei lá, mais de 50 reais para ele mandar na caixa original. Eu falei, cara, não precisa. É um mousepad para ser um custo-benefício, né? Eu paguei acho que 80 reais nele, se eu não me engano. Então eu falei, cara, não precisa, pode mandar na caixa normal mesmo, no saquinho normal, embalado, só que embala muito bem para ele não amassar, não danificar, né? Então ele enrolou muito bem. Tem um vídeo de Mega Unboxing onde eu abri esse mouse, se você quiser assistir, clica no card aqui em cima. Lá eu mostro para vocês como que ele vem embalado certinho, tá? Mas falando do pad aqui em si, pessoal, cara, um pad que me agradou muito no uso, tá? Ele se tornou aí o meu pad principal durante esses dias. Eu gostei muito do comportamento dele, porque nós temos aqui uma superfície com duas características. Primeiro, que o comportamento dela é uma superfície control, tá? Na minha opinião, aí, na minha percepção, ele é um mousepad mais voltado para o control, mas é um control muito leve, tá, pessoal? Não chega a ser aquele mousepad que agarra no mouse, né? Os fits do mouse. Eu utilizei ele aqui com o Aula V9 Ultra, que tem fits em Teflon, não são 100% PTFE, mas são fits bons até, e o comportamento dele foi muito bom. E eu joguei também, pessoal, com o A7X Ultra da M-Chose, que tem fits 100% PTFE, que não são, né, os melhores fits aí, mas também teve um comportamento bem legal, bem parecido com os de Teflon, na verdade. Tem essa característica control, né, tem um ótimo stopping power, só que não agarra no mousepad. O mouse não agarra, ele tem um comportamento realmente mediano, assim, né? Um mid para control, tá? Ele lembra bastante o comportamento do Ultra Aerial Ace ou Ultra Aerialace, né? Da Meowgame, que é um mousepad control, mas às vezes parece speed, ele é um meio termo ali, sabe? Então me agradou bastante. A superfície não é como o do Aerial Ace, da Meowgame. Ele tem uma superfície levemente áspera, mas não chega a ser áspero como o PK Control, como o XCO com base de poron ou com base de borracha. Ele tem uma aspereza muito leve que para mim é bastante agradável, tá? Não chega a ser liso, que os lisos são os meus preferidos, mas não chega a ser muito áspero como um Ultra Control, um Ultra Break, que trazem aí uma experiência bem mais abrasiva, né? Não chega a ser abrasivo, mas bem mais áspero, assim. Então, nesse caso aqui, não me incomodou em nada no pulso. Eu consegui jogar no meu braço aqui, não ficava raspando, cara. Uma característica bem agradável mesmo. O tamanho dele aqui é 49 por 42, então nós temos um mousepad relativamente grande, é um tamanho padrão, tá? Tem alguns anúncios vendendo ele a 45 por 40, não sei se é original ou não, tá, pessoal? Porque o tamanho padrão dele é 49 por 42, tá? Talvez ele tenha uma versão um pouquinho menor, mas aí eu não vou saber dizer pra vocês se é original ou não. E o pad, ele traz uma superfície de borracha, tá, pessoal? Mais uma coisa que eu reparei aqui, dois pontos. Ele não gruda muito bem na minha mesa, vocês podem ver que ele dança um pouco. Assim, no uso com o mouse, ele não desliza, tá, pessoal? Em momento nenhum eu tive problema do pad deslizar. Só que se você pegar as duas mãos aqui e empurrar ele vai dançar um pouquinho na mesa, tá? Mas usando o mouse em cima do mousepad, ele não balançou em ponto nenhum, em momento nenhum. E por conta da superfície de borracha, pessoal, ele é um pad um pouquinho mais rígido, tá? Não chega a ser muito duro, mas tá longe de ser um soft ou um X-Soft, por exemplo, dos modelos da Artisan, né? Que tem aquela característica bem mais fofinha. Ele, por conta da superfície da base de borracha, ele sim é um pad mais duro. Então é difícil você fazer aquela parada forçando o mouse para baixo, tá? Nesse caso, eu recomendaria você pegar a versão Pro dele, que é uma versão com base de poron. Não, na verdade não é um poron, é um outro tipo de material, mas é uma base bem mais soft, né? Um comportamento aí bem mais macio do que este modelo em específico. Já em relação às bordas, nós temos aqui um pad com bordas bem fininhas, tá? Muito bem costuradas. Cara, bordas excelentes, não me incomodaram em momento nenhum. Eu usando o pad aqui, eu não senti ela em momento nenhum pegando no braço. Porém, elas não estão abaixo, pelo menos na minha unidade aqui, elas não estão abaixo da linha do mousepad, tá? Elas estão niveladas com o pad, o que, ok, tranquilo. Nos pads de borracha isso normalmente acontece mesmo, né? Normalmente as bordas ficam abaixo da linha do mousepad quando a base é bem macia, né? Que aí a produção consegue apertar
apertar muito bem as linhas e elas acabam ficando abaixo da linha do mousepad. Mas nesse caso aqui, zero incômodo também, pessoal, bordas muito boas. Elas são bem fininhas, cara, costura muito boa. A linha, o material da linha aqui é bom, então não desfiou em momento nenhum. Cara, um pad que me agradou de modo geral, assim, bastante, viu? Eu tô considerando muito deixar esse mousepad aqui como o meu principal. Eu consegui performar muito bem em jogos, pessoal. A característica dele é MIDI para control, assim, me agrada bastante. Não é um mousepad que agarra muito, mas também não é um mousepad que você acaba perdendo o tracking por ele ser muito rápido. Independente dos pads que você use de fábrica, né? Claro que se você colocar um Tiger Ice ou algum mousepad, algum fit rápido, muito rápido, ele vai ficar mais rápido. Quanto menos atrito tiver com o pad, ele vai ser mais rápido, mas de todos os mouses que eu usei aqui com os fits de fábrica, nenhum deles teve um comportamento speed. E isso para CS, para Valorant, para esses jogos de tracking um pouco mais precisos, né, um pouco mais lentos, cara, sensacional o comportamento dele, recomendo bastante. Muita gente me perguntou no Telegram, Dan, Cyrox Sozu ou XCO VIP na versão de Poron. Eles, com moedas e cupons de desconto, eles acabam saindo mais ou menos o mesmo preço, né? O XCO nessa última promoção da AliExpress estava saindo aí por 76, enquanto que o Cyrox aqui estava na casa de R$80, então preço muito parecido. No XCO você ganha na base, que a base do XCO é sensacional, galera. A base de Poron é fantástica, enquanto que aqui é borracha. Porém, aqui você ganha em tamanho. Nós temos 49 por 42, enquanto no XCO é 45 por 40. Aí você vê o que é mais importante para você. Em questão de comportamento, eu achei o XCO um pouquinho mais rápido, tá? Ele já é um mid, um mediano puxado pro speed, enquanto que aqui você tem um mid puxado pro control, tá? Então, o XCO, na minha opinião, foi um pouquinho mais rápido, só que ele é mais macio. Então, você consegue ter aquele stopping power pressionando o mouse para baixo com mais facilidade do que aqui no caso do Sozu. Aí você pesa na balança o que é mais importante para você dentre essas características que eu citei, tá? De superfície, o XCO é um pouquinho mais áspero, mas nada que incomode também, e ele tem essa característica aí um pouquinho mais rápida, na minha opinião, tá? Pelo menos na minha percepção, eles têm esse comportamento um pouquinho diferente. Beleza, pessoal? É um mousepad que eu recomendo sim, dá para você performar muito bem em jogos, cara, muito bom e um ótimo custo-benefício, cara. Ele, um mousepad vendido aí na casa dos R$100, se você tiver moedas para utilizar pelo aplicativo da AliExpress, você consegue ele abaixo dos R$100. Cara, muito bom, um ótimo custo-benefício. Fica aí a minha recomendação e a minha opinião sobre este pad para vocês, tá certo? Se você puder deixar um like nesse vídeo, eu te agradeço. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!